Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago, capítulo 2, verso 8. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. O amor fundamentado nas lembranças estende a mão para os outros. Tiago, considerado pela tradição como o irmão de Jesus, aprendeu o valor do credo de Jesus com o próprio irmão mais velho, Jesus. Quando Tiago era pastor de uma igreja primitiva judaico-cristã, que tradicionalmente se acreditava ser em Jerusalém, viu algo que trouxe à vida o credo de Jesus. Esse grupo de seguidores de Jesus estava reunido no que parecia ser uma sinagoga, como está dito lá na sua carta, no capítulo 2, verso 2. Naquele local, considerado o mais público, Tiago observou os seguidores de Jesus se prostrarem diante dos ricos, cedendo a eles os melhores assentos, e viu os mesmos seguidores de Jesus humilharem os pobres, ao pedir a eles que encontrassem um lugar no chão. Não fazia sentido tratar os pobres daquela maneira. Por quê? Por causa das lembranças. Simples lembranças. Tiago pediu aos membros de sua congregação que se lembrassem do próprio passado e permitissem que as lembranças de cada um moldassem o amor. A maior parte dos primeiros seguidores de Jesus era composta de pessoas pobres que haviam sido colocadas à margem da sociedade. A mãe de Jesus, por exemplo, era pobre, e as próprias palavras de Maria, no Magnífica, que está lá em Lucas, no capítulo 1, o Cântico de Maria, revelam sua condição. Jesus deu início ao seu famoso sermão com as palavras: bem-aventurados vocês, os pobres. Depois do Pentecostes, a primeira comunidade de cristãos em Jerusalém ajudou os pobres de maneira inovadora, como está relatado lá em Atos, no capítulo 2. O apóstolo Paulo saiu pelas ruas batendo as portas e pedindo assistência para socorrer os pobres, como está lá em Gálatas, no capítulo 2. As lembranças experimentadas eram a realidade da pobreza. De alguma forma, porém, os primeiros cristãos de Jerusalém se esqueceram da própria condição econômica. Em vez de auxiliarem uns aos outros, voltaram uns contra os outros para favorecer os ricos. O mais necessário era alguém com memória lúcida. Tiago era essa pessoa. Eis a pergunta que faz aos irmãos pobres. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé, herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Bem, sim, ele escolheu. Foi a única resposta que os cristãos de Jerusalém conseguiram tirar do que tinha de ser uma lembrança constrangedora. Será que na sua igreja aí, na sua vizinhança ou na sua comunidade existem pessoas que foram colocadas à margem? Utilizemos nossa memória coletiva. Sabemos pelo que a igreja tem passado e por isso podemos usar a memória para despertar em nós a sensibilidade pelo que nos cerca. Talvez precisemos observar os eventos organizados pela nossa própria igreja, que pressupõem a utilização de dinheiro e involuntariamente excluem os pobres. Talvez nossa história e experiência de vida não possam ser compartilhadas com pessoas de renda inferior.
No caso de vivermos no abundante ocidente cristão, nossa memória nos mantém presos a uma história que fala apenas de riqueza. Quando Tiago, irmão de Jesus, aprendeu a colocar em prática o credo de Jesus, desenvolveu uma sensibilidade especial por um grupo muito próximo. Tiago se lembrou da sua família. Preste atenção nas seguintes palavras que estão lá em Tiago capítulo 1, verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago não havia esquecido o próprio passado. Algumas tradições transmitem a informação de que José morreu e deixou Maria viúva com 5 filhos e algumas filhas, como está em Marcos capítulo 6, no verso 3. Tiago se lembrou de como era para sua mãe ser viúva e como era ser órfão. Naquele mundo, perder o pai ou a mãe significava se tornar órfão. Tiago fez uso da memória, e isso lhe deu um ministério. Todos nós temos um passado de experiências que nos moldaram. Muitos, verdade seja dita, buscam fugir dessas experiências. Muitas pessoas que foram pobres no passado, hoje, lutam por uma vida de luxo e riqueza, fugindo daquela sensação ruim e negativa que sentiu outrora. Algumas pessoas, por exemplo, viveram como crianças, órfãos ou abandonadas, enfim. E por isso, o seu presente, a sua relação familiar, a sua relação com crianças ou com um filho que já existe, ou a possibilidade de ter um filho ou uma filha, é moldado por esse sentimento negativo relacionado à sua infância. Muitas pessoas que têm um passado negativo tentam de todo jeito fugir desse passado. Pegar o primeiro carro que encontrar e acelerar o mais rápido possível para distante desse passado. Mas na verdade, o que não percebe é que está se afundando nele, que está se mexendo nessa areia movediça, que está deixando que o passado sente no banco do motorista da sua vida. Está deixando que o passado determine o seu futuro. O que Tiago aconselha é outro caminho. Não é o caminho da fuga e do total esquecimento. Ao invés de fugir do passado, ele nos incentiva a nos lembrar das nossas experiências para o bem dos outros. O pastor Caio Fábio diz que, apesar de todo o negativo e há tipos diferentes de sofrimentos, inevitavelmente há algo de positivo que o sofrimento produz e que só ele produz, que é a humildade. Esse é um tipo de conhecimento que só quando nós temos um passado negativo que nós desenvolvemos. Talvez nossas lembranças sejam predominantemente boas. Alguns de nós também podem viver uma realidade de um passado positivo. Talvez você esteja acostumado com uma família que lhe dá apoio, com uma igreja carinhosa, uma vizinhança amigável. Não importa, porque todos nós podemos transformar nossas lembranças em um ministério baseado em amar o próximo como a nós mesmos. Se o seu passado é positivo, que bom! Então tente tornar o presente de alguém positivo como é para você o seu passado, sabendo que nossos passados são diferentes, que as nossas histórias são diferentes, que as nossas trajetórias são diferentes, em que há coisas nas nossas histórias, que há coisas na história do outro que nós nunca vamos entender, mas nós podemos, juntos, construir um novo presente e um novo futuro, pegando a mão do outro com toda humildade, mas também cheios de amor. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago capítulo 2, verso 5. O chamado de hoje, a convocação de hoje é: transforme as suas lembranças em ministério.